Olá, o portal Fato Online e a TV Fato estreiam hoje um novo programa, o Conversa de Fato. Uma conversa descontraída com líderes e políticos do Congresso Nacional. Quem me ajuda hoje nessa entrevista é a nossa colega Iva Veloso, que cobre o Senado, e o nosso convidado de hoje é o líder do PSDB, senador Cássio Cunha Lima. Bom dia, senador. Bom dia. Senador, como é que o senhor analisa esse momento político que o país passa? É um momento extremamente difícil. Eu acho que estamos vivendo uma das mais, se não a mais grave crise da história do Brasil pela falta de rumo. A crise ela se agrava quando você não sabe para onde ir e como ela termina. Então se soma crise econômica, crise política, crise ética, crise de credibilidade. O governo não tem credibilidade praticamente alguma. Tanto é que hoje quem sustenta ainda o mínimo de credibilidade é a pessoa, é o CPF do ministro Levi, porque o CNPJ do governo federal ninguém confia mais. O PSDB, ele na ida do Levi, né, ao Senado, ele se mostrou propositivo, né? Ninguém bateu muito no Levi. Qual que é a estratégia do partido? Nós temos que combater o governo. O governo comete erros grosseiros, a começar pela mentira. A presidente Dilma, é constrangedor dizer isso, mas a presidente Dilma mentiu para o povo brasileiro. Ela, para ser reeleita, ela escondeu da sociedade, das pessoas, a real situação do país. E depois de eleita, veio mostrar a realidade. Tanto é que essas medidas que estão anunciadas já vinham sendo preparadas desde o ano passado. Então nós temos que combater duramente esse governo, faremos uma oposição firme, altiva, destemida e mostrar que o Brasil precisa de uma mudança. O senador Aécio Neves, que virou o grande ícone da oposição durante a eleição, ele não está atuando de forma um pouco tímida? Ele não poderia ter tido uma atuação mais firme agora? Essa é uma crítica que a gente recebe já há muito tempo. E, na verdade, ela decorre também de um pouco de visibilidade que não se consegue ter, sobretudo na grande mídia. Quer dizer, a TV Fato está aqui me dando espaço, é importante, tenho a honra de estar estreando o programa, mas falando assim muito sinceramente, o que ganha repercussão popular no Brasil é espaço no Jornal Nacional. E o espaço que a oposição tem no Jornal Nacional é infinitamente menor do que o espaço do governo, por razões que podem até ser compreendidas, mas isso gera essa sensação no conjunto da população que a oposição não atua tanto. Nós temos um país quebrado, sem perspectiva de crescimento econômico nos próximos 2, 3 anos, as pessoas sendo chamadas a pagar mais impostos, tarifas que são administradas pelo governo, como gasolina, energia elétrica, dispararam e a roubalheira não para. Quando você pensa que a Lava Jato revelou todo o escândalo, não, aí vem o escândalo da Receita Federal, do Conselho de Recurso que a Receita possui. 19 bilhões de reais. 19 bilhões é maior do que o orçamento de 80% dos estados brasileiros. E qual é a posição do PSDB em relação ao impeachment, essas questões? Vocês têm mantido conversas com o PMDB? Olha, tem sempre um campo de conversa, mas a conversa que ocorre com todos os partidos, ela tem certos limites, porque o PMDB é base do governo. O PMDB tem a vice-presidência da República. É uma base, mas, desculpa interromper, senador, é uma base mas também esquizofrênica. O que está acontecendo hoje com o PMDB é pura insatisfação. Insatisfação porque o país entrou em crise, medidas de contenção estão sendo tomadas, bloqueio de liberação de recursos, contingenciamento de orçamento e a base fica insatisfeita. O governo não tem aliados, ele tem prestador de serviço. Se não tem dinheiro, a coisa não funciona. Eu acho que é a visão porque foi criada, ao invés de fazer uma coalizão com propostas, com políticas públicas, com políticas governamentais, a opção de construir maioria política que o PT fez foi na base do fisiologismo, no toma lá da cá, que eles criticavam. Nessa esteira de escândalos agora aparece a questão do Beto Richa lá no Paraná, né? Uma denúncia de Caixa 2 em campanha, corrupção e tal. Como é que o PSDB recebe isso? Qual que vai ser a postura do partido? Hoje o PT diz que todos são iguais, mas no passado eles diziam que eles eram diferentes. E hoje nós podemos dizer, nós somos diferentes. Por quê? Qual é a diferença básica? O PSDB não tenta inibir
investigação. Nós temos, por exemplo, confiança plena no senador Anastasia, que vai ser investigado pelo Ministério Público e pelo Supremo. E nem pelo fato do senador Anastasia estar sendo investigado, e nós confiamos e temos certeza que a Anastasia, ao final disso, vai ter o atestado que ele nunca deixou de ter de probidade, de honestidade. Mas nem por isso nós atacamos o Ministério Público Federal. Nem por isso nós tentamos desestabilizar o Procurador-Geral da República. Muito pelo contrário. A posição do partido foi de fortalecer as instituições, foi de fortalecer, inclusive, a pessoa do Procurador-Geral da República, para que as instituições sejam fortalecidas em momentos de crise. São mais de 3.000 medidas provisórias, fora as mais de 80 emendas à Constituição. E quando o Congresso tenta fixar prazo para que a presidente haja, é em reação à omissão, à leniência, à lentidão que infelizmente caracteriza o governo da presidente Dilma Rousseff do PT, que não consegue cumprir suas funções básicas, que é a indicação do ministro Supremo. Não tem sentido você estar com 8 meses com a vaga do Supremo em aberto. Daqui a pouco é uma gestação inteira, são 9 meses. 9 meses dá para nascer uma criança. A popularidade da presidente caiu para 12%. O senhor acha que esse governo vai conseguir chegar até o final? O que falta à presidente Dilma Rousseff, do PT, é humildade de, em primeiro lugar, pedir desculpas ao povo brasileiro pela mentira que foi praticada na campanha eleitoral. Ou seja, os eleitores brasileiros não elegeram a presidente, elegeram uma propaganda. Foi feita uma propaganda, né, um produto de publicidade com muita competência, ninguém deixa de reconhecer a competência de João Santana, e foi feita uma publicidade enganosa. Se fosse para o CONAR, não tem um órgão de propaganda, eu acho que é CONAR, eu acho que é esse o nome. Sim. E ia ser condenado, porque ali foi uma propaganda enganosa mesmo. E aí falta humildade e pedir desculpas, dizer, ó, erramos, e errar humano. Erramos, mas não. Ficar a essa altura, depois de 12 anos no governo, ainda ficam tentando colocar a culpa em Fernando Henrique. Colocar a culpa na crise internacional, que já foi debelada. Colocar a culpa até em São Pedro. O senhor acha que, diante dessa pesquisa, a manifestação programada para o dia 12 vai ser ainda maior do que a do dia 15? Eu acho que dia 12 poderíamos ter uma manifestação maior por 2 razões. Primeiro, porque muita gente deixou de participar com temor de que tivéssemos um clima de confronto, que inclusive foi estimulado pelo próprio governo. Há informações que o governo vem também usando de contra-informações, mudando a data do evento, muitas vezes modificando o local para confundir as pessoas. E esse é um movimento sem volta. Quando a sociedade se movimenta, e a sociedade está se movimentando de forma apartidária, não tem partidos políticos liderando isso. Então é um movimento que precisa de muito compromisso, sobretudo de nós da oposição, para apresentar as alternativas para o país. Eu acho que o que nós estamos vivendo é um momento extremamente grave. É grave porque a crise é profunda, é a maior que já vivemos, e você não encontra uma porta de saída. Você não encontra um caminho a seguir. Tem ainda os processos da justiça eleitoral. Pouca gente, inclusive a mídia, olha pouco para os processos da justiça eleitoral. Mas lá no Tribunal Superior Eleitoral já tem material suficiente para cassar o mandato da presidente Dilma. Porque os crimes foram cometidos. Então, o Brasil é muito genuíno. O PSDB já tem provas disso? Já tem ação tramitando no Tribunal Superior Eleitoral. A ministra relatora, quando nós entramos com o processo, ela não conheceu o processo. Ou seja, ela mandou arquivar, para fazer uma linguagem mais simples. Só que nós recorremos, fizemos um agravo. E na votação do agravo, o ministro Gilmar Mendes pediu vista. Então, a qualquer momento, o ministro trará de volta esse processo e ele volta a tramitar. E já temos provas robustas dos crimes eleitorais que foram praticados, inclusive dentro da própria Operação Lava Jato. À medida que a investigação da Lava Jato avançou, está ficando cada vez mais claro que a chapa presidencial eleita foi beneficiária desse esquema de corrupção. Por outro lado, o Tribunal de Contas da União
apresentou há 15 dias um relatório robusto, mostrando também das fraudes praticadas nos Correios, porque os Correios foram utilizados para a distribuição de material de campanha, sem que a campanha tivesse contratado os Correios para isso. Isso é um crime eleitoral gravíssimo.